Oi, gente, boa noite. Aqui estou, né? Para aquele nosso encontro marcado, que não tá tão marcado assim, que eu tô dando bolo, né? Mas hoje eu consegui e aqui estou eu com vocês para passar para vocês uma mensagem, né? O que eu sei, o pouco que eu sei, para que a gente, dentro dessa união, possamos crescer num todo e aprender com erros e acertos, que sempre tem uma segunda opção, que a gente não precisa de seguir o lado negativo para a vida toda, obviamente, mas que para isso tudo exige uma disciplina, renúncia, para que todo esse movimento seja feito. Bem, talvez você esteja me assistindo aqui pela primeira vez. Olá, eu me chamo Ana Paula, sou amante da magia do povo cigano, dessa questão da conexão espiritual e, bem, sempre estou em prol a elevação, a melhora do todo. Também é óbvio que a gente sabe que a gente vive num mundo, tanto físico quanto espiritual, que existe a chamada dualidade, onde existe sombras e luz, mas não necessariamente sombras que digamos que sejam do mal, né? São, vamos botar, espíritos justiceiros que eles, obviamente, são os que estão mais próximos de nós nessa crosta aqui, né, nessa parte terrestre, e que são os que mais nos auxiliam, que eu acredito que muitos aqui são apaixonados até de certa forma por eles. Eu tenho muito respeito, admiração e sei muito bem da questão do seu poder dentro da questão espiritual. O chamado povo de rua, que muitos condenam e julgam, né? São seres muito, na verdade, inteligentes, espiritualizados, que já tiveram vivências assim como eu e você, encarnados aqui, e que através dos seus erros, hoje eles estão num padrão e dentro de uma conexão e colônia espiritual, onde eles auxiliam até mesmo aqueles que cometeram, digamos, as mesmas más escolhas que eles aqui em vida, mas eles estão dentro dessa conexão para poder fazer com que a pessoa desbrave isso, deixe para trás e que siga seu caminho, né? Então, para mim, eles são os mensageiros da luz do caminho. E eu tenho a minha cigana, que eu tenho muito respeito, carinho e amor. Tenho o meu protetor, entre outros, que, graças a Deus, eu pude trazer dentro dessa minha reencarnação de outras passagens que aqui vivi. Mas, pois bem, hoje eu vim aqui falar com vocês porque a gente está vivendo um momento que as pessoas, com esse veículo da internet, estão postando questões de magia, ensinando feitiço e assim, sem ter um embasamento, e aonde as pessoas com uma cabeça mais fraca e a falta do saber acabam mexendo com esse tipo de coisa. E eu queria fazer meio que um apelo. Eu acho que antes de você fazer qualquer coisa, primeiramente você tem que entender a base de tudo e desde já saber que toda ação vai ter uma reação. Isso vai ser inevitável, porque nesse planeta que já é de provas e expiações, é óbvio que nenhum de nós que aqui estamos encarnados somos nenhum santinho, porque senão já teríamos já ascendido já para uma outra futura colônia, né? Uma outra dimensão. Mas se aqui estamos e entre um e outro a gente consegue ter uma percepção maior, é bom da gente poder compartilhar e dizer que não se é necessário repetir o mesmo erro duas vezes. Hoje a gente está vivendo um momento onde as pessoas elas estão muito focadas nos seus ideais, o que não é ruim. Só que elas estão querendo pagar um preço muito alto em prol da sua escolha, a sua vaidade. E estão se comportando como se fossem crianças mimadas, aonde o que elas não conseguem ter por mérito, elas acham que podem ter de outra forma. E eu falo isso porque eu sou uma pessoa que
tenho muito conflito com pessoas assim, desde sempre, tá? Seja num ambiente de trabalho, seja com uma amizade, que aquilo dura um certo tempo, daqui a pouco a pessoa começa a ter um certo tipo de, como que eu vou falar, asco ao meu respeito, porque quando a gente tem uma visão um pouco mais ampliada, a gente não precisa nem de fazer nada, basta existir. Existir é o suficiente para que aquele que não está fazendo a escolha certa e que não está sendo verdadeiro se incomodar com você e passar a te perseguir, denegrir, humilhar, demandar, que é o que mais acontece, porque acha que você não é digna, que aquilo que você é um personagem, e começa a ter esse tipo de atrito. E assim, é muito ruim hoje, porque muitas das vezes a gente não quer aceitar, mas isso vem de pessoas muito próximas, entendeu? Que frequentam a nossa casa, que estão naquela roda do chopinho, que trabalham com a gente. Não estou generalizando, mas eu acho que vocês vão me compreender. Quem é que não tem um amiguinho que beija e abraça e que no fundo você sabe que ele não é o seu amigo? Só que a gente agora está num momento de chamado despertar. E eu acho que a gente não tem mais a necessidade de estar ao lado de pessoas que não nos querem bem, né? Se nós temos a escolha e o livre-arbítrio, a gente não tem a necessidade de andar com o mal. Porque a partir do momento que você anda, você capta aquela vibração para você. Repara a quantidade de pessoas que sofrem de crise de pânico, que nunca tiveram. Não vou falar das outras que tem uma coisa fisiológica, mas aquela que nunca teve, que de repente entrou na casa de alguém ou esteve ao lado de algum familiar e começou a se sentir mal da falta de ar. Gente, isso não é crise de pânico, falo por mim, porque eu já tive isso algumas vezes na minha vida. Isso é um tipo de energia tão densa que quando você está com o seu campo aberto, você sofre aquele impacto e o seu corpo físico, ele te dá a resposta. Ele entra em colapso, ele não consegue canalizar de tão forte que é aquela energia, mas dentro de um padrão negativo. Então, se a gente já consegue, não digo todos, mas alguns de vocês conseguem ter essa percepção, fora, não fica. A gente não tem mais a obrigação. A gente vem de uma, digamos, de uma educação aonde, mesmo estando ruim, a gente tem que baixar a cabeça, né, como se fosse um pai brabo, e ir lá pedir desculpa ou participar daquilo e levar pra frente, né, pra vida. E cara, eu bato meu pé porque eu acho que isso não é entendimento. Pelo contrário, isso é falta dele. Por quê? Se eu sei que me faz mal, se eu sei que não me quer bem, pra que eu vou andar do lado? Eu não vou. E eu acho que você também deveria fazer o mesmo. Temos escolhas. Não plantamos para colher? Por que eu vou ficar ao lado de alguém que eu planto bem e esse alguém me deseja o mal? Não. Isso eu vou estar sendo ignorante dentro daquilo que eu já sei. Então vamos tirar o véu dos olhos, enxergar com a razão, emoção e o coração, vamos deixar assim 30%, porque dentro dessas questões emocionais a gente acaba se vulnerabilizando demais. E eu sou uma pessoa que dentro do meu ciclo, a minha vida inteira que se repetiu, eram de pessoas que se mostravam muito vulneráveis, aquelas que sempre são as fragilizadas. E eu me identificava durante um tempo, porque eu passei por situações. Só que eu comecei a observar que essas pessoas que se mostravam muito quebradas e que eu achava que eu podia me doar intensamente e que eu podia consertá-las, elas nada mais eram do que âncoras que se acoplavam em mim e que me puxavam para baixo, porque todas as vezes em que eu dizia para que ela fosse seguir em frente, melhorar, e eu amparava, levantava a autoestima para que ela fosse caminhar, fazia assim de algumas magias para aquilo ali fluir, meu amor, eu ia cada vez mais descendo o degrau,
me afundando, aquela lição que ela estava passando e que eu achava que eu podia ajudá-la, transferiu dela para mim. E quando ela melhorou, eu me afundei e comigo ela não quis ficar. Ainda cheguei a ouvir de algumas: ai, você tá tão para baixo, fala comigo quando você estiver bem. Então, muito cuidado. A gente tá num mundo de muitas pessoas oportunistas e maquiavélicas. A gente talvez não queira aceitar de certo modo. E isso vem de pessoas próximas, porque quem está distante não sabe a seu respeito. Quem sabe a seu respeito é quem anda com você, é quem está na sua cola sempre. Eu vou dizer só uma coisa, tenha muito saber. Quando você notar, não fique dando oportunidades, não perca seu tempo que é precioso. Quando você notar, não brigue, se afaste. Cuide, blinde da sua vibração, da sua energia. Se o outro não quer uma mudança, se o outro é aquele murmurador que sempre está na sua casa repetindo a mesma história, ah, porque tá ruim, ah, porque não sei o quê, porque eu perdi o trabalho, ah, porque o marido não presta, você mande ele procurar uma terapia, um psicólogo. Você não vai conseguir ajudá-lo. E quando ele sair da sua casa, meu amor, se prepara, vai começar a dar tudo errado. Te falo porque é real. Se tudo que nós pronunciamos, que vem da boca, gera uma energia, uma forma pensamento, pensa você em alguém que ancora na sua energia para poder murmurar o que vai ficar impregnado em você. Então vamos ter essa capacidade de ter esse discernimento. Às vezes uma ajuda não é dizer eu não vou ajudar ninguém, não. Depende. Uma ajuda ela é bem-vinda para quem realmente quer essa ajuda. Mas tem muitos que hoje não querem ajuda, querem se nutrir da sua vibração, querem demandar para você coisas que você nem imagina só porque você tem um sorriso e uma personalidade um pouco mais, digamos, forte, né? E aquilo os incomoda. E eu digo isso para você porque eu já ganhei alguns presentinhos ao longo da minha vida que vindo dessa questão de magia negra, né? Que eu vou te falar, hein? Se eu não fosse pura, meu amor, nem aqui eu estaria, tá? Então tenha cuidado com o que você ganha das pessoas, com aqueles que vêm na sua casa e que é isso, que você sabe, que você anda, mas que você sabe que não gosta. Não dê chance a uma cobra, porque cobra sempre vai ser cobra, é da energia dela. Mais cedo ou mais tarde, e principalmente se já te mordeu uma vez, ela vai te morder de novo, porque é da natureza dela, não se engane. Então é isso. E também noto que dentro dessas questões de oráculo, né, eu tenho algumas pessoas no meu convívio que eu costumo dizer que eu não tiro carta para amigo, porque muitas das vezes a gente fala e a pessoa ela não quer ouvir, ela não está preparada, naquele momento ela não quer ouvir a verdade, ela quer ouvir alguma coisa que massageie o ego dela, né? Que faça com que aquela expectativa que ela gerou seja verdade. E eu tenho um jeito que talvez eu espante muitas pessoas, porque não é ser uma pessoa, digamos, português, né, carioquês, escrota, de ficar falando na cara papum tudo que pensa, que isso daí é até uma certa forma de falta de educação. Mas o fato de você passar uma mensagem direta, muitas das vezes o outro, ele não está disposto a ouvir, ele nem quer ouvir. Ele quer somente que você diga, você tá certa, é isso mesmo que está acontecendo. Por isso que no mundo dos oráculos, né, das pessoas que trabalham com isso, entre outras dominações, se ganha-se muito dinheiro. Por quê? É muito fácil olhar para a cara da pessoa e ver, essa daí, ó, fácil, eu vou falar o que ela quer e ela vai me dar o que eu quero. Mas tenha sabedoria, faça boas escolhas, e não fique em busca de magia para conseguir uma coisa que não é sua. Porque o que é para você virá até você.
Não se iluda achando que, ai, fizeram não sei o quê, eu não vou conseguir, só um minuto. Bom, voltando. 15, 13, né? Então, não se iluda em achar que essas pessoas que vivem nessa busca incessante em massagear o seu ego, que elas vão estar dispostas a ouvir o que de fato elas necessitam ouvir. Então, mude a sua expectativa com relação a coisas que você deseja muito, mas que se não chegou para você, não vou generalizar e dizer de um modo geral as coisas do seu cotidiano que sempre deram certo e passaram a dar errado. Porque realmente nessa vibração da inveja, né, que é quando a pessoa quer possuir o que é seu, mas não quer passar pela estrada que você passou, às vezes isso dá uma travada no nosso caminho. Por isso que nós temos que ter o quê? A capacidade de blindarmos energeticamente através de orações, meditações, fazer o que seja melhor para todos. Agora, quando... Nossa, dela tá queimando mesmo. Agora, quando a pessoa ela bate pé e ela acha que aquilo tem que ser dela de direito, custe o que custar, vamos supor, ela quer o marido da fulana porque ela acha que ele tem que ser o homem dela. E ela faz tudo para que ele, na cabeça dela, venha até a ela. E de certa maneira, existem uma linha aqui que trabalham em troca de, na verdade, ao meu ver, em troca da sua alma, mas alguns favores, né, digamos, alguns agrados. E você cai nessa ilusão. E ali você fica naquele limbo, infeliz, porque não vem, o que não vem de bom grado não vai te trazer uma boa sensação, você não vai ter equilíbrio. Tem pessoas que fazem desse tipo de ação e que depois se arrependem, mas depois de feito, tá feito. Você já fez o contrato, meu amor, agora não tem mais como desfazê-lo. E tem que entender que coisas que estão no nosso caminho, por mais que demore, elas nos encontrarão. Isso é fato. Eu tive muita prova disso, de gente que travou, de gente que me esculachou, que fez das tripas coração para poder me ver no limbo. Hoje eu olho para trás, cada lágrima que eu derramei valeu a pena, porque essas pessoas queriam me botar no limbo e hoje elas estão lá. E outra, tudo arrependida, querendo voltar a se conectar comigo, não vão mais, porque é como eu falei lá atrás, cobra que morde uma vez, ela morde de novo. O traidor sempre será o traidor. E não adianta você se enganar. Pode passar um mês, um ano, 2 anos, vai fazer de novo. É triste eu te falar, mas é isso. E isso eu não aprendi da noite pro dia, não. Eu aprendi com 42 anos. Por isso que eu tenho hoje a certeza em falar e em vir aqui e ainda te dar esse auxílio. E não vai adiantar você achar que eu vou entrar numa determinada religião e vou seguir aquilo ali, ó, na risca, se você não mudar o seu coraçãozinho, tá? Tudo começa aqui, depois aqui, para depois se transformar aqui. Então você tem que ter essa capacidade. E se hoje a gente tem vários meios, a gente não tem o porquê mais ficar cego com isso. E entenda, o que é seu, o que tá para aparecer no seu caminho, como eu falei, vai aparecer. Não tem como. Tudo que é seu te encontra. Não vai ser hoje, talvez porque você não esteja preparado, mas na hora certa vai te encontrar. O tempo que demorar para poder chegar até você é o tempo que você está tendo para poder aprimorar e melhorar muitas questões que talvez você não esteja enxergando agora, mas que mais à frente você enxergará. E dentro dessas questões que eu falei de trabalhos, né, de magias que são feitas
magias opostas, tenha muito cuidado, porque quando você anda com uma pessoa que não o quer bem, essa pessoa muitas das vezes ela é capaz de fazer coisas que farão você chorar de desgosto, porque você não vai querer acreditar que aquela pessoa que você queria tanto bem te desejou e te demandou tanto mal. Eu falo porque eu já ganhei perfume de amiga que usei uma vez e fiquei praticamente louca. Já ganhei brinco, cordão, comidinhas. Então, preste atenção, preste muita atenção. E eram de pessoas que eu botava na minha casa e que eu dava até a minha cama para que elas dormissem. Porque quando você abre o seu coração e a porta da sua casa e mostra muito essa sua intimidade, aquele que o observa e que já tem uma cabeça atribulada e que é isso, que não teve disposição para fazer as boas escolhas, ele vai trabalhar em prol do mal, para poder te destruir, para te desestabilizar, te deprimir, te rebaixar. Ele não vai conseguir lidar com o seu jeito, com a sua forma de lidar com os problemas da vida. E muitas das vezes ele vai vir como todo quebrado para poder usar do seu bom coração para emburacar na sua vida e fazer o estrago. Eu estava lendo ontem, que é a passagem bíblica, né, que fala do Adão e a Eva que comeram o fruto proibido. Muitas pessoas falam e zoam, né? Falam, a Eva comeu o fruto e estragou tudo. Mas isso é uma brincadeira. Mas ali, metaforicamente, o que mostra, né? Que a serpente tentou Eva e Adão naquele momento. E qual foi a proposta da serpente? Disse para eles comerem o fruto da árvore proibida para que eles se tornassem deuses e não dependesse mais da força universal do todo, que é Deus. E pela inveja e pela, vamos dizer, a ganância, o ego, eles provaram. Só que é aí que está a prova. A culpa não foi da cobra, a culpa foi da vontade, da escolha. Então, todos nós somos tentados todos os dias da nossa vida, mas todos nós temos escolhas. Ao invés de fazer uma escolha ruim, faça uma escolha boa, porque a partir do momento que você escolheu o certo, ele fará efeito na sua vida. E a gente tem que ter a capacidade de entender que não é da noite pro dia que as coisas mudam, que não vai ser assim no mar de rosas. Vai ter os seus obstáculos, vai ter essa questão que eu até tirei 3 cartas para vir no tema, né? Da questão da perca de tempo, perca no sentido de energia, de situações que você vai vivenciar, que você não vai ficar tão feliz assim. Mas tudo isso vai ser para que você evolua, para que você cresça, para que você entenda que é caindo que se levanta. E que é isso, que não é querendo do outro que você vai ser feliz. Você tem que esperar a sua hora chegar. Você tem que fazer por onde para que aquilo venha até a sua mão. E não ter essa ganância de achar que, vou dar um exemplo, que o vizinho comprou uma televisão e que, ai, tomara que quebre. Deus me quebra aquilo ali. Porque ele não merece. Eu que tinha que ter na minha casa, né? Que eu já escutei isso de algumas pessoas. Trabalho pra caramba e não tem. Não tem porque faz escolhas erradas, meu amorzinho. Porque se fizesse as escolhas corretas, obviamente teria. Veja onde você está colocando o seu dinheirinho, né? E é sobre isso. Bem, aqui eu não posso ficar falando muito, apesar de ser um pouco, né? Mas esse vídeo vai ficar com esse tempo. E eu espero que você tenha chegado até aqui. Desculpe pelo forrozinho no fundo, mas é a festinha que tá rolando aqui na frente da minha casa. E eu espero que esse vídeo faça sentido, que possa te trazer algum esclarecimento, né? Porque muita gente ilude e vai falando coisas para ficarem bem bonitinhas, né? Para você demorar um século para compreender. Às vezes, quando a gente é mais direta, eu acho que a mensagem ela chega mais rapidamente.
talvez no soco, né? Digamos, um susto, mas que vai te trazer algo bom. E é isso. Seja feliz, tente ser o melhor a cada dia. Se tem alguma coisa para você ajustar no seu comportamento, procure, busque por melhora, porque eu acredito que ninguém que está aqui veio para ter uma missão sabotada, tá? Então venha cumprir o seu propósito e que com certeza seja melhor do que ontem e melhor a cada dia. Pega um livro e comece a escrever a sua nova história a partir de agora, tá? E entenda que religião não muda a pessoa, o que muda são as atitudes. Temos todas as ferramentas, temos a ancestralidade que nos acompanha, que já vem de gerações, e por mais que você acredite ou não, com certeza você tem o seu mentor que te ampara e que acredita no seu potencial e por isso ele está aqui. E que obviamente também tem aqueles que o perseguem de outros tempos. Mas não dê ouvido a isso. Faça o seu melhor e aquele ajuste que você precisa ter dentro do seu comportamento, né? Vê para onde você tem o maior desequilíbrio, faça a melhora gradativamente, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena, muito mesmo, porque colocar a sua cabeça num travesseiro e dormir em paz não tem preço, não tem preço. E aqueles que, assim como eu, que são muito mais sensitivos, né, sabemos que vivemos um momento de muitas batalhas espirituais, mas que tenhamos muita fé e muita força, e que nossos mestres, né, e toda a nossa falange possam nos proteger, nos guiar, nos amparar para que não para que não deixemos de lado essa força maior que nos conduz, que tenhamos sabedoria, fé e muita luz para poder enfrentar qualquer que seja a escuridão. Bom, um beijo para vocês. Axé, e que o povo cigano traga muita luz, muito amor, prosperidade e saúde para todos vocês. Recado da cigana da estrada, viu? Tchau, Rio. Tchau, tchau.